desses sermões 4 grandes eventos. Eventos que nos dão a base e o alicerce da nossa fé. Eventos que respondem de onde nós viemos, por que nós existimos, qual é o propósito de Deus para nós e para onde estamos indo, qual é a direção futura que nós estamos tomando. E nessa noite nós vamos então falar sobre a redenção, o evento da redenção, o plano de Deus para alcançar o homem na história, como esse plano se desenrolou e ainda está se concretizando na história humana. Quero te convidar então a abrir em Romanos capítulo 3, versos 21 a 31. Enquanto você abre, quero também destacar a presença da Giovana com seus pais, uma irmã querida nossa, missionária, amiga já de alguns anos. Estou vendo ali também o Alessandro, que está aí com a Poliane. O Alessandro é o líder de candeia, da candeia mais longe, né, que a igreja tem. Fica ali pertinho, gente. Você virando ali, né, depois do Acre, assim, em Rondônia. Né, então, se você quiser ir lá visitar a candeia, né, o Alessandro está lá com a Poli, abençoando vidas de casais. Então, é um trabalho extensivo, missionário, que os nossos irmãos estão fazendo. Romanos capítulo 3, versos 21 a 31. Diz assim a Escritura: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. É interessante que eu gosto muito de coalhada síria. Você sabe o que é coalhada síria? É uma delícia, pessoal. E o bom, disseram que é bom também para dieta. Então está aí uma coisa que eu gosto e, da maneira certa, moderadamente, posso consumir. Gosto tanto que um dia cheguei numa senhora, que para mim é a pessoa que faz a melhor coalhada síria que eu já comi, e disse para ela assim: me ensina a fazer coalhada síria. Eu quero aprender, eu quero fazer em casa. E aí eu pensei assim, né, que eu aprendendo, sempre eu vou ter, não vai faltar e assim por diante. E ela falou assim: não, você precisa de uma isca. Aí eu pensei: isca? Achei que isca era só para peixe. Você precisa de uma isca. Mas o que é essa isca? E na verdade a isca nada mais é do que alguns fungos que se desenvolvem junto ao leite e que você reserva. E quando você então coloca no leite a presença daqueles fungos, acontece um processo de fermentação. Agora, não é só a coalhada síria que é resultado de um processo de fermentação. O vinho é um processo de fermentação da uva. O pão que nós comemos, a maioria dos pães que consumimos, passa por um processo de fermentação. E o interessante é que talvez não há uma analogia mais simples,
mais clara, se nós queremos entender a situação do homem, do que quando nós comparamos com o próprio processo de fermentação. E aí você fala, mas que conexão tem isso, não é, com a condição humana? Então preste atenção. Muitas vezes na Bíblia, a Bíblia usa o fermento como exemplo do que o pecado fez conosco. Sabe por quê? Você pega uma isca, um pouco de leite fermentado, onde está ali presente, né, ativos, vivos, os fungos, que podem então transformar a coalhada em coalhada síria. Há o leite ali com todas as suas propriedades. Você pega 2 litros de leite, coloca um pouco então da isca, um pouco, uma pequena quantidade. O que vai acontecer? Todo aquele leite, os 2 litros, serão transformados, serão modificados, serão alterados na sua composição. A lactose do leite continua lá. Em essência, é leite, mas alguma coisa aconteceu. E aí os estudiosos dos processos químicos sabem então que o açúcar que estava ali foi transformado em uma outra substância por aqueles fungos, e por isso o processo de fermentação aconteceu. O que o pecado fez conosco? Não era necessário tanto pecado assim. Bastava uma transgressão. E todos nós sofremos a deteriorização causada pelo fermento do pecado. Agostinho de Hipona chama isso de um processo que transformou a humanidade de uma massa danata. Esse é um termo latino, que significa de uma massa de pessoas perdidas. O que o pecado afetou? Afetou tudo, todas as coisas, todo o nosso ser. Nós não deixamos de ser humanos. Nós não deixamos de ser a imagem e semelhança de Deus. Contudo, por causa da presença do pecado, como vimos na semana passada, nós tivemos todos os campos da nossa vida contaminados. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, inclusive neste capítulo que lemos a partir do verso 21, nós vemos que a Escritura é muito sincera em dizer qual é a nossa condição. Nós estamos totalmente perdidos. A humanidade teve uma ruptura plena e completa de relacionamento e vida com Deus. E aí não há um justo sequer. Não há aos olhos de Deus ninguém que faça o bem. O melhor que a gente faz, como diz a Escritura, é trapo de imundícia diante de Deus. Deus que é santo, porque a questão é, todas as dimensões da vida, todas as realidades da vida foram afetadas, corrompidas pelo pecado. Já disse aqui há um tempo atrás uma figura que o reverendo Randy Pope gosta de usar. Certa vez, ouvindo ele falar, ele disse assim, né, uma pessoa acabou de morrer, o corpo nem esfriou, você vai lá, pega nela. Mas aí, de repente, você tem alguém que morreu há 3 dias atrás, o corpo está já em decomposição. A pergunta é, quem está mais morto? Esse ou aquele? Ora, todos nós sabemos, os dois estão mortos do mesmo jeito. E aí ele diz, essa é a condição humana espiritualmente falando. Todos estão mortos, a única diferença é que alguns fedem mais do que os outros. Pronto, acabou. Mas quando nós olhamos para a porção do texto que nós lemos, nós vemos que Deus fez uma escolha. Porque para pensar comigo. Diante do pecado humano, havia 3 possibilidades para Deus. A primeira, todos se corromperam. A criação se corrompeu. Eu vou destruir tudo. Sabe, às vezes quando você faz uma receita e ficou tão ruim, você fala assim, essa não serve nem para pôr na mesa. Deus poderia ter simplesmente dito, basta. Eu vou destruir tudo. E aí seria a livre decisão dele de fazer de novo do jeito que ele quisesse, porque ele é Deus. E se Deus fizesse isso? E se quando Adão tivesse caído, Deus simplesmente tivesse lançado o seu juízo e destruído todas as coisas?
Deus seria injusto? De modo algum. Ele tinha pleno direito como Deus em fazer isso. Porque nós passamos a ser uma massa perdida. Deus podia também fazer uma segunda coisa. Ele podia simplesmente nos entregar a nós mesmos. Ele podia dizer, muito bem, vocês se rebelaram contra mim? Vocês fizeram a escolha de quererem ser como eu e usurparem o meu lugar? E assim então estabeleceram a morte, a destruição entre vocês? Então vivam nessa nova condição, e eu vou virar os meus olhos para longe de vocês e se virem. Pergunta: Deus seria injusto se ele fizesse isso? De modo algum. Ainda seria misericordioso em deixar com que nós existíssemos na condição de gente tão corrompida e perdida. E eu não sei se você tem ideia do que seria o mundo se Deus, por um instante, por 1 milímetro, por um instante, Ele fizesse isso que eu acabei de dizer. Se Deus tirasse a mão da graça dEle, da humanidade, por um instante, o que o nosso mundo viraria? Uma vez que a Escritura diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há variação. Então o que você vê de bom no mundo, existe um provedor, um sustentador, que ainda dispensa da sua graça sobre a humanidade. E ai de nós se Deus então tivesse virado os seus olhos para longe de nós. Mas havia uma terceira possibilidade, foi essa que Deus escolheu. Deus podia ter um plano para lidar com o pecado humano. Deus podia agir na história diante das consequências da escolha humana. E para fazer isso, evidentemente, continuar sendo um Deus justo, Ele precisava tratar o pecado. Ele não podia simplesmente pegar a sujeira nossa, tudo o que fizemos e tudo o que fazemos contra a santidade dEle, fingir que nós somos bons, fingir que está tudo bem e jogar debaixo do tapete. Você quer ver como que nós temos o senso de que Deus não pode fazer isso? Quando um juiz humano faz isso, o que você acha? Como é que você se sente? Nós brasileiros sabemos muito bem o que é isso. Quando a gente vê a justiça agindo com impunidade. Quando a gente vê aquilo que deveria ser tratado, punido, corrigido, ser alterado e a sujeira ser colocada para debaixo do pano. Há uma revolta no coração do brasileiro cada vez mais crescente, porque há um sentimento de impunidade no ar constante, ano após ano. Inclusive vocês têm visto aí pelos jornais como que alguns, inclusive, agora resolvem querer serem juízes dos outros e começar a bater em bandido, amarrar bandido, matar bandido, diante do senso de impunidade. Então, se você quer um Deus justo, se você entende que Deus deve ser justo, e Ele é, você querendo ou não querendo, Ele não pode simplesmente fingir que os pecados não existem. Ele precisa julgá-los e tratá-los. Então, que plano é esse que Deus poderia ter? Em que Ele punisse o pecado, mas ao mesmo tempo Ele salvasse o pecador. E aí o texto que nós lemos nos fala desse plano chamado plano da redenção. O modo com o qual Deus agiu na história para salvar o homem. E há pelo menos aqui, com certeza existem mais, mas eu quero destacar aqui 5 coisas essenciais que você precisa saber sobre a redenção. Você precisa entender se você ama Jesus. A primeira coisa é que a redenção, esse plano de Deus, de alcançar o homem e intervir na sua condição de corrupção plena, a redenção é um evento histórico centrado na cruz de Cristo. É interessantíssimo quando nós lemos esse texto, e o texto começa dizendo assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. O apóstolo coloca a ação de Deus no tempo e no espaço, mas agora se manifestou uma justiça que vem de Deus em nosso favor.
A que ele está se referindo? Se nós continuarmos lendo, nós vamos entender a que ele está se referindo. Veja só, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Então, se nós queremos saber que plano é esse, que justiça é essa que vem de Deus para salvar o homem, nós temos que ver o que a lei e os profetas diziam. E eu não sei se você estava aqui domingo passado, mas nós falamos que o primeiro anúncio do Redentor está na própria queda. Enquanto Deus está falando da maldição do pecado, Ele então vira para a serpente e diz que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Ela lhe feriria o calcanhar, mas ele, o descendente da mulher, pisaria a sua cabeça. Nós chamamos isso de o primeiro evangelho, o proto-evangelho. E a partir daí, a Escritura começa a nos falar de uma redenção e de um redentor. Nós vemos Noé sendo chamado, e aquela arca simbolizando uma obra de salvação e redenção de Deus. Nós vemos Deus chamando um homem cujo nome era Abraão, e dizendo para esse homem: olha, da sua descendência, as famílias da terra serão abençoadas, os povos da terra serão abençoados, eu vou multiplicar a sua descendência como as estrelas dos céus. E certa vez então, quando Deus havia abençoado Abraão com um filho, o filho da promessa, Deus chega para Abraão e diz: leva o seu filho até o monte, você vai sacrificá-lo a mim. Você tem ideia de como Abraão amava aquele filho? Mas ele vai em obediência, mas quando chega no monte e ele está para matar o próprio filho, o anjo do Senhor diz: eis o cordeiro que foi provido. Aquele cordeiro nos fala de quem e de quê? Aquele cordeiro que foi imolado naquele altar, dando a possibilidade de que Isaque fosse salvo. Então Deus levanta um libertador como Moisés para tirar o seu povo do Egito. E um dia diante do povo Moisés diz: eu fui escolhido por Deus para libertar vocês do cativeiro, mas Deus levantará um libertador muito maior do que eu. Deus levanta um rei como Davi, que antes de ser rei, toma uma funda e defende o povo de Deus, e com uma pedra mata um gigante. Talvez você ande pensando que Davi e Golias fala de como você vai vencer os seus gigantes, mas Davi e Golias fala de como você vence os seus gigantes? Não, fala daquele que venceu os gigantes em favor do povo de Deus. E aquele menino que matou o gigante se tornou rei. E um dia ele profetizou: da minha descendência virá aquele que sentará no trono para sempre, e ele será Senhor eternamente. Então por isso se esperava o filho de Davi. E os profetas vinham e anunciavam: Belém, você é uma aldeia pequena. Pois você não sabe, Belém, é de você que vai vir o Redentor, o Salvador do mundo. Isso 450 anos antes. Os profetas dizem: e um menino vos nasceu. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade. 700 anos antes dele nascer. E um profeta como Jeremias sofre as dores como um servo sofredor. E quando ele então abre o seu coração diante de Deus, Deus diz: eu estou transformando o coração duro de vocês em coração de carne, Jeremias. O que você está passando tipifica o servo sofredor que há de vir. Então, de quem a lei e os profetas falavam? De quem a Escritura fala? A quem a Escritura anuncia? Ela fala de um homem que quando veio a esse mundo se chamava Jesus. Nome esse que não era extraordinário em nada. Provavelmente lá na rua onde José e Maria viviam, haviam muitos outros Jesus. E ele era chamado de Nazaré.
Uma vez eu cheguei num lugar, e naquela época eu morava em Anápolis. Alguém perguntou se de Anápolis pode vir alguma coisa boa. Aí você entende o questionamento de Natanael sobre Jesus. De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Porque comparando Jerusalém com Nazaré, Nazaré era uma vilinha qualquer. Mas é lá que aquele menino se tornou homem, diante do povo daquela aldeia, daquela pequena cidade. E quando ele começa a andar e caminhar com seus discípulos, um dia ele para e diz: olha, vocês sabem para que eu vim? Vocês sabem qual é a principal missão que eu tenho aqui? E os discípulos: qual, Senhor? Eu vim para morrer. Eu vim para morrer. E à medida que ele andava com seus discípulos, ele dizia: para que se cumpra o que os profetas disseram, eu vim para morrer, eu vou para Jerusalém, eu vou padecer na mão de Pôncio Pilatos, eu vou padecer na mão dos líderes religiosos, eu vim para morrer. Certa vez Pedro disse: tem dó de ti, Senhor. E ele disse: afasta de mim, Satanás, porque eu vim para morrer. E a morte de Jesus é um fato histórico, não é uma ficção, não é uma fábula, não é uma metáfora. É um fato na história. E a sua morte na cruz tem um objetivo claro. O plano de Deus para redimir o homem estava se cumprindo no madeiro. É por isso que Paulo fala que veio uma justiça que vem de Deus. A redenção, então, é um evento histórico centrado na cruz. Se você perguntar qual é o centro da história, o centro da história é a cruz de Cristo. Semana passada eu disse que o capítulo mais triste da história humana está em Gênesis 3, quando a Bíblia narra a nossa queda. Mas por incrível que pareça, o capítulo mais belo e profundo da Escritura é quando ela nos narra Jesus morrendo no madeiro e ressuscitando ao terceiro dia. Porque se não fosse a sua morte, estávamos todos perdidos. E isso aconteceu na história. Mas além disso acontecer na história, nós precisamos também ter consciência que a redenção é a expressão da graça de Deus recebida pela fé em Jesus. E aqui eu quero te dizer uma coisa muito séria. Saber que Jesus morreu na cruz, inclusive ter isso como uma verdade histórica, não é suficiente. O inferno estará cheio de pessoas que em vida nessa terra tinham convicção de que Jesus morreu numa cruz. É necessário você entender por que ele morreu e como isso se aplica a você. E aí quando nós lemos o texto nos mostra então essa verdade. A redenção é a graça de Deus, que a gente, pela fé, alcança a salvação. Olha que coisa tremenda. A partir do verso 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados. Olha essa palavra que ela é muito importante. Gratuitamente por sua graça. Então preste atenção. Quando Jesus estava na cruz e o seu sangue estava sendo derramado, na cruz estava um santo, o único santo, o único homem que nunca cometeu pecado algum. Lembra do fermento? Do fermento que levedou toda a massa, que contaminou toda a massa. Só há um que se manteve puro.
não contaminado pelo fermento do pecado, e esse foi pendurado no madeiro. E quando Jesus está ali no madeiro, santo, inculpável, plenamente justo, o peso do pecado veio sobre ele. Eu não sei qual foi o dia que você sentiu mais culpa na sua vida, que você se sentiu a pessoa mais miserável, que você sentiu mais o peso do seu próprio pecado, dos seus erros. Eu não sei que dia que foi esse. Mas com certeza foi um dia terrível para você e foi um momento terrível para você. Agora pense, o pecado de todos aqueles que Jesus iria salvar vem sobre ele na cruz. E por um instante, a culpa que o pecado traz é imputada sobre ele, o Santo, o Filho de Deus. É tão forte e tremenda que ele diz: Pai, por que o Senhor me desamparou? Porque em toda a eternidade só houve um momento que Jesus se sentiu separado do Pai, quando os nossos pecados vieram sobre ele no madeiro. E eu não sei se você sabe, Jesus teve uma morte mais rápida do que o normal. Não sei se vocês lembram, mas quando Jesus estava crucificado, os romanos vieram e quebraram as pernas dos 2 ladrões que estavam ao lado dele. E aí você diz, como os romanos eram maus, e eles eram mesmos, mas quebrar as pernas era ato de misericórdia. Quem morre na cruz morre por sufocamento. Depois de um tempo crucificado, começam cãibras por todo o corpo. E o indivíduo precisa se erguer um pouco para puxar o ar, mas os músculos não vão mais aguentando. E o indivíduo vai morrendo porque ele vai perdendo a capacidade respiratória quando ele é crucificado. Evidentemente, isso pode demorar horas. Então, quebrar as pernas é fazer com que a pessoa não se erga para respirar e morra mais rapidamente sufocado. Então eles quebram as pernas dos ladrões. E eles chegam em Jesus para quebrar as suas pernas. O Velho Testamento diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. Mas quando eles chegam então para quebrar as pernas de Jesus e Jesus poder morrer mais rápido, Jesus já estava morto. Instantes antes, eles ouviram um grito estranho para eles: está consumado! Um dos guardas diz, eu vou enfiar uma lança no lado dele para confirmar se ele morreu mesmo. Os soldados romanos podiam ser mortos se eles não cumprissem a pena de morte como deveriam. Então ele vai lá e confirma se Jesus morreu. E o que diz a Escritura? Que quando ele então enfia a lança, sai sangue separado de água. Isso nos dá um outro indício muito importante. O que aconteceu é que o coração de Jesus na cruz implodiu. E houve uma separação dos glóbulos vermelhos dos glóbulos brancos. O plasma do restante do sangue. E aqueles que entendem desse processo do ponto de vista fisiológico afirmam que isso é fruto de um sofrimento muito, muito, muito profundo. Acho interessante uma discussão teológica que o pessoal levantou quanto a um cântico que diz assim, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Você já conhece, não conhece? E seminário é lugar bom para arrumar discussão fútil. Então o pessoal começou a discutir teologicamente, mas como eu não sei o preço? Eu sei o preço, Jesus morreu por mim. Aí o outro, não, mas a gente não sabe. Não sabe. E eu digo o seguinte, sabemos e não sabemos.
Sabemos que o preço foi a cruz, mas o que a cruz significou de dor e de peso, nós não temos como mensurar. Então você escolhe o que você achar melhor, viu, irmão? Você canta Eu Nunca Saberei, se você entende que foi tão profundo aquilo que Jesus passou que você não consegue dimensionar, ou se para você não, foi a cruz. Então você canta, não é que você sabe-se o preço. Escolhe, sem problema, não tem crise. Mas aquilo, quando Jesus estava na cruz, ele estava recebendo sobre ele um peso que não foi ele que criou, e não era um peso que ele merecia, mas que ele resolveu voluntariamente carregar por mim e por você. Então preste atenção no que é redenção, salvação pela graça. Salvação pela graça é quando eu reconheço que aquilo que ele fez foi por mim e eu recebo pela fé. Jesus morreu na cruz por mim. O meu pecado foi lançado sobre ele e agora ele me oferece a sua justiça. Isso é redenção. Então, primeiro, a redenção é um evento histórico centrado na cruz, é graça de Deus recebida pela fé em Jesus. Terceiro, a redenção revela o Deus justo e também amoroso, como nós vemos nos versículos 25 e 26. Olha o que diz: Deus o ofereceu. Mas peraí, o que Deus ofereceu? Quem Deus ofereceu? O Filho. O Filho unigênito dele. Ele ofereceu o seu Filho como sacrifício. Imagine isso, lá na eternidade, o homem vai pecar. O que vamos fazer com o homem? Eu vou enviar você, meu filho, e você vai se sacrificar por eles. E o Filho, em obediência, veio ao mundo e assumiu a cruz. E pelo seu sangue, ele então conquistou uma justiça para nós. E Deus tolerou o mundo em pecado até que o seu Filho viesse. Ou seja, o mesmo Deus que é justo e que precisa punir o pecado, é o mesmo Deus de amor que entrega o seu Filho pelos pecadores. E isso nos revela quem Ele é. A nossa dívida era muito grande. E a decisão que Deus tomou foi a seguinte: eu não posso simplesmente fingir que a dívida não existe. Então, como eu vou fazer? Eu vou pagar a dívida dele. Eu vou pagar a sua dívida em mim mesmo, lançando o castigo seu sobre mim, na pessoa do meu próprio Filho. Isso revela que Deus não abriu mão de ser justo, mas Deus exerceu o seu profundo amor por aqueles que se entregam a Cristo. E aqui há uma coisa tremenda que a gente precisa aprender. Tem muita gente que diz assim: eu vou pagar para Deus o que eu devo. Existem muitos seres humanos arrogantes. E eles dizem: o que eu devo eu vou pagar. O que é justo que Deus faça comigo. Eu vou dizer uma coisa: o crente que entende a redenção, se tem uma coisa que ele não fala, é o seguinte: Senhor, me dá o que eu mereço. Mas tem muita gente por aí que diz: Senhor, eu quero só o que eu mereço. Você tem ideia do que você merece? E aí a pessoa diz: não, então Senhor, se eu fui bom, o Senhor me dá o que eu mereço. Se eu fui mal, o Senhor me dá o que eu mereço.
Deus diz, sim, tem a forma de você pagar. Existem duas formas de se pagar essa conta do pecado. Uma é na cruz em Cristo, a outra é você mesmo pagando. Então tá bom, Senhor, vamos acertar nossas contas. Quanto é que eu devo com o Senhor? Como é que eu pago esse negócio? Deus vai te dizer, é simples. Inferno. Opa, peraí, Senhor. Mas eu estou dizendo que eu quero o que eu mereço, mas é o que você merece. A minha justiça contra você. Mas quando nós corremos para a cruz, o que nós dizemos é, Senhor, eu não tenho como pagar, mas eu creio que o teu filho pagou em meu favor. E aí, por isso, meus amados irmãos, o quarto princípio e penúltimo princípio dessa noite. A redenção, então, deve nos levar a glorificar exclusivamente a Deus. E é isso que o texto nos diz. Verso 27. Onde está, então, o motivo de vanglória? Aonde, então, eu vou dizer assim, tá vendo? Eu sou bom mesmo. Eu sou tão bom que eu fiz tudo que Deus queria e agora eu estou aqui, salvo, perdoado, pronto para a eternidade. Existe essa possibilidade? Não. Agora vamos dizer que você se rendeu a Jesus. E você se curvou diante da obra que Deus fez na cruz por você. E você o invocou como Salvador e Senhor da sua vida e disse, Senhor, eu preciso de Ti, porque eu sou pecador. E a justiça dele veio sobre você, e o sangue dele te purificou de todo pecado, e agora você tem uma vida nova com o Pai. A pergunta é, quem deve receber a honra? Você entende? E não existe aquela coisa assim, Senhor, eu e o Senhor, nós somos uma grande parceria, hein? Se não fosse eu e o Senhor, hein? É Ele. É Ele. É só Ele. É só a graça dEle. É só o amor e a obra dEle por nós. E diante disso nós devemos nos curvar e dizer, Senhor, então aqui está a minha vida, para que ela seja vivida para a glória do Senhor, porque o Senhor merece toda a honra, todo o louvor, pela Tua salvação que está sobre mim. Quem entende a redenção, tem um coração cheio de louvor e gratidão a Deus. Começa a entender que tudo é dEle. Que tudo pertence a Ele. Que todo louvor deve ser dado a Ele e a mais ninguém. E o texto então nos diz, onde está a vanglória? É excluído. Amém, irmãos? Que Deus seja glorificado e o único glorificado em nossa salvação. E aqui nós precisamos observar a geração que nós estamos reproduzindo. Uma geração que trata Deus apenas como um guru. Onde eu tenho os meus planos, eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus projetos, e Deus simplesmente se encarrega de fazer tudo que eu quero. Esses dias eu ouvi o absurdo de um pastor já experiente, vivido, líder até certo ponto conceituado na nossa cidade, dizendo o seguinte: Deus tem me mostrado ao longo da vida uma coisa, que Deus não tem planos sobre nós. Seu único plano é te amar. Em outras palavras, viva como você quer, fique tranquilo, Deus vai aprovar qualquer plano que você tiver. A Escritura nos mostra
que Deus nos comprou por precioso sangue, dentro de um plano eterno chamado redenção, e nós pertencemos a Ele. E a resposta nossa de louvor e adoração é dizer: Senhor, aqui está a minha vida, eu quero viver para a Tua glória. Qual é a Tua vontade sobre mim? Eu quero viver isso. Por último, irmãos, além da gente entender que a redenção é um evento histórico que manifesta a graça de Deus e assim é recebida pela fé em Jesus, que revela o Deus justo e também amoroso e que nos leva a glorificar exclusivamente a Deus por ser uma obra dele em nosso favor, a redenção deve nos conduzir a uma resposta em amor à lei de Deus. É interessante como esses versículos terminam. Observe aí o verso final. O verso número 31. Primeiro, Paulo diz assim: alguém pode ter sido salvo pela lei? Alguém, porque foi obediente à lei, foi salvo? E ele diz: de jeito nenhum, não é possível alguém ser salvo porque obedeceu, porque todos somos pecadores. Todos em algum momento transgredimos a lei do Senhor. Aí ele diz: então nós anulamos a lei? E volta nisso que eu acabei de dizer. Então significa que uma vez salvos em Cristo, nós vivemos conforme o que achamos que devemos viver, o que nos parece conveniente? Não. O apóstolo diz: porque fomos salvos em Cristo, porque recebemos a graça de Deus, de maneira nenhuma nós vamos viver assim. Pelo contrário, confirmamos a lei do Senhor em nossas vidas. Porque se lá atrás a Bíblia dizia assim, a Escritura dizia: não matarás. No poder do Evangelho nós sabemos que basta eu odiar, eu já estou matando. Se o Velho Testamento dizia: não adultere, Jesus de Nazaré está nos dizendo que se eu olhar para uma mulher com um olhar impuro, eu já adulterei com ela. Se o Velho Testamento dizia olho por olho e dente por dente, o Evangelho em Cristo nos diz que não apenas existe uma justiça retributiva, mas que em Cristo nós damos a face. Se alguém pede a capa, nós damos a túnica, e nós devemos orar pelo inimigo e por aquele que nos persegue. Ou seja, o Evangelho, a graça, não é um atestado para que vivamos conforme o que pensamos ser o melhor e o mais conveniente para nós, mas o Evangelho nos capacita e nos chama a viver como filhos de Deus nesse mundo, para a glória dele e em santidade na sua presença. E eu quero dizer uma coisa aqui, concluindo essa mensagem nessa noite. Eu quero fazer umas rápidas aplicações. Se ao entender que a salvação é uma obra de Deus e que é Ele que sustenta essa obra, existe um sentimento no seu coração que faz com que você seja permissivo com o pecado. Ou seja, você lida com o pecado com muito conforto, porque você diz assim: não, Deus me salvou em Jesus, é pela graça, mediante a fé. Preste atenção. Está na hora de você se perguntar se de fato você é salvo. Porque a graça gera em nós responsabilidade diante de Deus. E a graça gera em nós um comprometimento com o reino de Deus. Gente que vive com tolerância para o pecado precisa repensar e dizer: Senhor, a minha experiência de fé de fato foi legítima. Eu não estou dizendo que você não peque, meu irmão, por favor, entenda. Todos nós pecamos. A Bíblia diz: se alguém disser que não tem cometido pecado, é mentiroso. Mas se o pecado não te dói, se saber e entender o que Cristo fez por você na cruz não gera responsabilidade, luta contra o pecado, se você não esmurra a sua carne por causa dessa luta com o pecado, e você vive em paz com as trevas. A Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Chegue para Deus e ore: Senhor, eu de fato sou teu. Cuidado com a falsa religião.
Mas também, se você tem vivido, não está nem aí para Deus, porque você não entendeu a sua condição espiritual. E, na verdade, você nunca se rendeu a Cristo. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus está convidando pessoas a um compromisso com Jesus. Sabe que compromisso é esse? É você olhar para aquilo que Cristo fez há tantos séculos atrás, no tempo, no espaço, na história. E entender que aquilo diz respeito a você. Porque a cruz de Cristo tem o poder de te perdoar e redimir de todo o seu pecado. E como pecador, o que você precisa fazer é se lançar diante da cruz de Jesus, diante do Filho de Deus e dizer assim: Senhor, derrama sobre mim este sangue que purifica, que salva. Deus, derrama sobre mim esse plano de vida nova e vida eterna que só o Senhor tem. Isso é o que precisa acontecer. Arrependimento e fé. E se você tem convicção que Deus te alcançou em Jesus, e que você tem uma vida nova com Cristo, você já experimenta dessa nova vida, mas talvez você tenha passado por tribulações, esteja passando por tantas guerras, por tantas situações. Nessa noite, relembre que você está debaixo do plano mais extraordinário que Deus já realizou na história. E que as tribulações do presente não podem se comparar com a glória que está por vir. Renove o seu coração diante de Deus e seja grato a Ele. Senhor, mesmo no meio das tribulações, mesmo no meio das lutas, eu te exalto, porque a tua salvação me alcançou e eu reconheço que tu és um Deus de amor para comigo, porque a tua justiça está sobre mim. Me perdoe, Senhor, pelas minhas murmurações, me perdoe pela minha ingratidão, e eu me rendo a ti, porque o Senhor merece toda glória. Nenhum de nós podemos sair aqui dessa noite diante da mensagem da cruz como entramos. Se somos salvos, renovamos nossa gratidão e louvor. Se temos brincado com Deus, fazemos um concerto diante dEle. Se ainda não o temos como Senhor e Salvador das nossas vidas, nos prostramos e dizemos: ai de mim, Senhor, eu sou pecador, salva-me. Ou então, viramos as costas para a cruz e seguimos com a nossa própria justiça, que nos levará até a morte eterna. Curva a sua cabeça.